Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Uchiha mais importante que ninguém menciona. Quando a gente traz o nome Uchiha, você já vai pensar logo em Madara, Itachi, Shisui, alguns em Obito, Sasuke Uchiha, até na Sarada, né, o pessoal mais novo aí que tá lendo Boruto, mas o nome que quase ninguém lembra é Kagami Uchiha. E por que esse cara é tão importante? Ele é literalmente um dos Uchihas mais importantes e é reconhecido por Shisui como sendo um dos mais poderosos que já passou pelo clã. Hoje você vai conhecer a história do Uchiha, que literalmente ganhou o respeito de Danzo Shimura e do Tobirama Senju. Isso mesmo, ele é o Uchiha que é responsável pelo Tobirama provavelmente ter mudado sua mente quanto aos Uchiha e ter acreditado que existia ali um deles, pelo menos, que merecia o seu respeito. E pro Tobirama respeitar um Uchiha porque o cara era bom. E bom, pra começar, quem é o Kagami Uchiha? O Kagami Uchiha, ele é um dos caras que fazia parte do esquadrão Tobirama, né, que era um esquadrão de elite, onde o Sarutobi e o Danzo também faziam parte, e ele estava justamente na noite fatídica, onde o Tobirama veio aí a dar sua vida pela aldeia da Folha, né, onde ele ficou lá para enfrentar o esquadrão que vinha com os irmãos demônios lá, o Kingaku e o Ginkaku, e morreu, né, se sacrificou pela vila, e o Kagami voltou junto com o Sarutobi e com o Danzo, onde o Sarutobi veio a se tornar aí o Hokage, né, no dia seguinte, como mesmo o Tobirama fala, né, Saru, amanhã você será Hokage. E quem era o Kagami Uchiha na questão de habilidade? Ele era reconhecido como pelo próprio, né, Danzo Shimura como sendo um dos melhores usuários de Sharingan que ele já viu, visto que ele salvou a vida do Danzo várias vezes devido aos seus poderes oculares. Por mais que dentro da obra o personagem não tenha sido tão desenvolvido, né, como já é padrão para o Kishimoto, ele apresenta e não desenvolve tanto, era reconhecido que ele sabia utilizar muito bem várias naturezas de chakra com proeminência para o lado do fogo, né? O estilo fogo era a sua maior afinidade devido a ele ser Uchiha, né? A gente sabe que os integrantes desse clã têm uma afinidade muito grande com o estilo fogo. E ele também era reconhecido como um grande usuário do Sharingan. Então ele tinha ali Dojutsu, Genjutsu, Taijutsu, tudo bem aperfeiçoado. E ele também tinha habilidade na época, né, de copiar jutsus, coisa que depois sumiu um pouco na obra, né, do Sharingan de conseguir copiar jutsus. E ele provavelmente tinha também o Mangekyo Sharingan. E por que eu digo isso? Não é questão de teoria, eu digo provavelmente só pra realmente não ficar uma coisa parecendo que eu tô tentando cagar a regra, mas assim, tem 99% de chance dele ter o Mangekyo Sharingan, porque o Shisui, ele é um descendente direto, né, do Kagami, ele é um descendente direto dele. Não se sabe se o Kagami é avô, bisavô, trisavô, tataravô, petratavô, mas ele é um descendente, né, do Kagami. O Shisui, ele é descendente do Kagami, então eles têm uma ligação de sangue próxima. E por isso, o Shisui, ele comenta como, mesmo ele sendo reconhecido como o mais poderoso da sua geração, né, devido ao Sharingan dele, né, o Sharingan Shisui é reconhecido como o mais forte, inclusive mais forte que o do Itachi, na época deles. E aí ele fala que mesmo ele sendo muito poderoso, ele não chega aos pés desse ancestral dele, que foi o cara que herdou a vontade de fogo. Então ele é o primeiro Uchiha que conseguiu vencer a maldição do ódio, e ele tinha a vontade do fogo, né? Então ele tem a mesma vontade do fogo que o Hashirama e o Tobirama tinham, e ele não tinha a maldição de ódio. Ele conseguiu quebrar a maldição de ódio, ainda assim, tendo o Mangekyo Sharingan e o Sharingan dele desenvolvidos até os 3 Tomoes e posteriormente o Mangekyo Sharingan. Então imagina o quão poderoso esse cara era. O Shisui, que era literalmente reconhecido como tendo os olhos mais fortes da época dele, né? O que levou o Danzo a tentar roubar esses olhos, e ele acabou sacrificando, dando outro olho pro Itachi. Esse cara reconheceu que o ancestral dele era muito mais poderoso que ele. E por isso eu falo, cara, o Naruto é cheio desses monstros, tipo o pai do Kakashi mesmo, o Sakumo, que são literalmente monstros que o Kishimoto não desenvolveu, cara. Eu não sei por que ele quis fazer uma sequência pro Naruto tão rápido, quis logo fazer o Boruto, em vez de fazer umas novels, alguns one-shots sobre esse cara, sabe? Tipo, é meio que é um milagre a gente ter tido um one-shot do Minato, sabe? Acho que se o Minato não fosse tão popular, a gente talvez nem isso teria tido, sabe? Tipo assim, a gente não tem histórias do Jiraiya jovem, a gente tem muito pouco. A gente vê o Jiraiya jovem quando ele ainda não tinha direito o modo sábio enfrentando Liu Hanzo e Salamandra, né? E também o Orochimaru e a Tsunade quando eles ainda estavam os 3 saninhos juntos. A gente vê rapidinho, mas a gente não tem um desenvolvimento muito grande do passado do Jiraiya. A gente vê muito pouco, cara, do passado dos personagens e desses ancestrais. Tipo, imagina o quão forte o Kagami Uchiha deveria ser pra literalmente ter ganho o respeito de Danzo, do Sarutobi e do Tobirama, que é o mais impressionante, né, cara? Tobirama respeitar um Uchiha e ter ele como literalmente braço direito. Tanto que o Kagami é o primeiro que levanta a mão pra virar o como é que fala, meu Deus? Não, eu ia falar o bode expiatório, mas não é, cara. Virar a isca. Ele é o primeiro que levanta a mão pra virar isca. Ele fala, não, Tobirama, o senhor é o Hokage, você tem que voltar, eu vou ficar aqui pra defender vocês. Aí ele fala que o Kagami não é um homem que merece né, uma vida, né? Que merece ser sacrificado assim. Ele tem que voltar pra vila e continuar protegendo a vila, porque ele tem a vontade do fogo. Então ele vai lá e fala, não, eu que vou ficar. O Sarutobi também fala que ele vai, né, ficar como isca. Ele fala, Saru, não, porque você amanhã será Hokage. E aí nisso o Danzo fica lá cheio de inveja, né, porque ele não teve a mesma coragem que os outros dois tiveram de se pressupor ali a dar a vida, né, pelo Hokage, pela aldeia da Folha, né. O Danzo, no fundo, ele queria que o Tobirama morresse mesmo pra ele ter a chance de virar Hokage, né. Sempre foi a vontade desse cara ele virar Hokage, cara. Por isso que eu odeio o Danzo, mano.
personagem aí, o cara literalmente é responsável por tudo de ruim que acontece na obra, mano, tem dedo desse Danzo, velho. Sempre é o Danzo que tem alguma coisa a ver. Ah, não sei o que tal coisa aconteceu, o Danzo tem a ver. Ah, não sei o que, não sei o que, o Danzo tem a ver. Sempre é esse Danzo, cara. Esse Danzo Shimura, pra mim, é o pior personagem de Naruto, é o maior vilão de Naruto. Esse cara aí, você pode botar o Orochimaru vira o seu brother, mas eu não dou um bom dia pra esse Danzo, cara. O Danzo é miserável, é ruim, é Calígula, é alma ruim, alma negra, o cara é ruim de verdade, mano. Não gosto desse cara. Ele é o pior vilão de todos, o cara é maligno, mano. Tenho muita raiva do Danzo Shimura, mano. Ainda bem que o Sasuke foi lá e ganhou dele, mano. Muito bom, foi muito bom ter aquela morte humilhante, porque o cara mereceu, né, mano? Tipo, literalmente tudo ali foi causado por ele, cara. Tudo foi causado por ele. E o Kagami, ele tem um visual bem único, mas ao mesmo tempo você vê que o Kishimoto teve ali um capricho de fazer ele pelo menos um pouco parecido com o Shisui, né? Eu tô colocando aí algumas fotos dele no vídeo, tanto do anime quanto do mangá que eu achei, que são poucas, né? Pra vocês verem que ele tem aquelas mechinhas de cabelo que parece meio que uma costeleta assim crescida, parecida com a do Shisui, então você vê que eles têm essa semelhança. E o Sharingan dele sempre aparece ativado já com os 3 Tomoes, então a gente entende que nessa época aí da Grande Guerra Ninja ele já tava com o Mangekyo também, provavelmente acionado, já ativado, né? Não ativado assim que eu falo, ali usando, né? Mas ele já teria capacidade de usar o Mangekyo Sharingan, já estava desperto, né? Mas ele não tinha o Mangekyo eterno, tá? Ele não tinha, porque ele ainda não tinha feito troca de olhos nem nada. Pelo menos isso não foi mencionado, né? E se ele tivesse feito, provavelmente seria. Até porque não era tão comum, né? Trocar os olhos assim toda hora, nessa época. Pelo menos no mangá não era, né? Depois, quando mais pra frente, que a gente vai vendo, né? Que o Tobi tem um monte de olhos guardados lá. E quem chegar pedindo olho, o Tobi dá, né? Mas enfim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi curto, porque esse personagem realmente tem muito pouca coisa. Eu tive que tirar leite de pedra pra achar coisa do Kagami, porque basicamente o que a gente tem no mangá é isso, que ele tinha uma afinidade grande com fogo, que ele tinha a vontade de fogo, que ele quebrou a maldição do ódio, que ele ganhou o respeito do pessoal, tanto do Sarutobi, do Danzo e mais especialmente do Tobirama Senju, e que ele é um ascendente, né? O Shisui é um descendente dele, ele é um ascendente do Shinsui, né? Ele provavelmente deve ser um bisavô, alguma coisa assim, que a gente nunca teve explicação do que ele realmente é do Shisui, mas ele é o Shisui é um descendente dele, né? Ele é um ascendente do Shisui, e que ele teria o Sharingan mais forte da época dele, sendo reconhecido pelo Danzo como o Sharingan que foi responsável por salvar a sua vida diversas vezes. E provavelmente foi o talento desse cara e os olhos desse cara que fizeram, né, também o Danzo ficar tão de olho no Sharingan dos outros, que ele viu o potencial que o Kagami tinha, né? Inclusive, eu vou até levantar pra vocês acham que algum dos olhos que tem no braço do Danzo, na verdade, é algum olho do Kagami que ele roubou ou pegou depois que o Kagami morreu? Porque também é dito que o Kagami morreu jovem, pouco depois, né, ou durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Então, em algum ponto ali da guerra, ele veio a falecer. Ou pós-guerra, enfrentando alguma batalha ali colateral, ou durante a guerra efetivamente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço que você confira o link no comentário fixado, porque tem o nosso grupo gratuito do WhatsApp. E além do grupo gratuito do WhatsApp, a gente ainda tem também aí um Pix para vocês me apoiarem e o meu Instagram. Quem puder me siga lá, me dê essa força e se inscreva, porque aqui no canal é sempre vídeo novo, todos os dias, e sobre animes dos mais variados, desde Naruto até Boku no Pico. Brincadeira, Boku no Pico não tem não. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.